Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luiz Fernando de Andrade, trabalho com treinamentos e consultoria na área de recursos humanos e hoje estou aqui junto com a psicóloga Henriette Russo, que está aqui para compartilhar conosco um pouco da sua vasta experiência. Henriette? Olá, me apresentar aqui, eu me chamo Riete, eu sou psicóloga clínica, além de psicóloga clínica, também trabalho aí com palestras para as empresas, também trabalho oferecendo plantão psicológico para as empresas, e hoje nós vamos aqui, né, Fernando, falar um pouquinho de como a gente pode potencializar melhor aí a liderança da empresa, que é um assunto bem importante. A liderança, ela tem um papel fundamental num bom funcionamento aí da empresa. E hoje a gente está aqui trazendo sobre o programa Escolhi Ser Melhor, né? E hoje a gente está aqui para dizer para vocês que é possível sim a gente escolher ser melhor e a gente ter uma equipe que gera resultados, uma liderança que realmente reflita aí um trabalho de qualidade. E aí, quem não quer ser um bom líder, né, Luiz Fernando? Sim, hoje, né, quando a gente fala em liderança, é interessante que a gente entender que tem a liderança pessoal, ou seja, a nossa autoliderança sobre os nossos hábitos, os nossos comportamentos, como também a liderança de terceiros. E quem é líder? Todos nós, em determinados momentos, somos líderes. Tanto o líder de uma equipe, ele é líder, é gestor daquelas pessoas, como também os membros da equipe também são líderes de si mesmo ou das suas famílias. E o que acontece? Muitas vezes essas pessoas elas acabam enfrentando dificuldade em gerenciar seus hábitos, seus comportamentos e acabam tendo ali muitas dificuldades. Como hoje nós estamos falando aqui num contexto organizacional, então o impacto desses hábitos e comportamentos que não são gerenciados nem pela pessoa e talvez também nem pelo líder trazem um impacto negativo para a empresa, geram rotatividade, falta de engajamento das pessoas, dificuldade na comunicação, que muitas das vezes pode se tornar agressiva, gerando conflitos internos. E não é muito comum nós ouvirmos falar, mas a gente que está ali dentro do ambiente empresarial, a gente às vezes acaba ouvindo uma história ou outra de colaboradores que, por falta de controle emocional, acabam agredindo uns aos outros, gerando problemas tanto para a empresa como para a própria vida. Só para sintetizar esse exemplo, essa semana mesmo eu estava conversando com uma outra pessoa que ela estava me contando que em uma empresa multinacional haviam ali um grupo de gerentes, inclusive um desses gerentes já estava há mais de 10 anos ali no cargo, estava ali acompanhando a linha de produção, e havia um outro gerente que estava ali há uns 3 anos no cargo também, uma pessoa experiente, com muito conhecimento técnico, porém com as suas competências comportamentais precisando serem desenvolvidas. E o que aconteceu? Ele acabou perdendo o controle quando esse Sim. líder que já era mais experiente simplesmente chamou ele de burro, ou seja, Hum, assediou essa pessoa. Quando ele chamou essa pessoa de burro, o outro virou para ele e falou: "O que foi? O que você falou?" E já começou. Deu o primeiro soco no rosto da outra pessoa. Essa pessoa caiu. Ele subiu em cima da pessoa e começou a espancar a pessoa. Para conter essa situação, precisaram de 17 colaboradores ali da linha de produção para separar a briga, tirar o outro que estava desmaiado ali na linha de produção, cheio de sangue no lugar, no local ali onde aconteceu o atrito. Então, o que acontece? Competências comportamentais, descontrole emocional. Então, hoje nós estamos aqui com o objetivo de ajudar os gestores de pessoas, as organizações, a terem uma estratégia para desenvolver as habilidades comportamentais na
liderança, para que esses líderes também ajudem os seus liderados a desenvolverem as suas habilidades comportamentais. Perfeito, Luiz. E isso é um dos grandes problemas que as empresas enfrentam. É quando a gente tem uma liderança que não está preparada. E todo mundo quer ser um bom líder. Ninguém quer ser um mau líder. Até às vezes aquele que não está liderando muito bem. Mas infelizmente essa é uma realidade. Nem todos têm as habilidades suficientes para gerir uma equipe. E aí, quando a pessoa ela não tem essas habilidades, acontece esse cenário que você acabou de descrever numa empresa. O líder não consegue ter controle das emoções, ele não consegue dar um feedback corretivo, e aí começa a trazer uma série de prejuízos para aquele ambiente de trabalho. As pessoas que estão ali são impactadas por ver a posição de liderança agindo daquela forma, e isso traz prejuízos e até uma má imagem para a empresa, Exatamente. não é? Então, é muito importante essa capacitação dos líderes, porque o líder ele veste a camisa da empresa, ele representa a empresa e ele também faz com que a sua equipe gere resultados. Então, por isso que é importante a gente trazer essa questão de escolhermos sermos os melhores. Algumas Porque às vezes, vezes. algumas Uhum. vezes a pessoa ela está sem força para entrar em ação de melhorar. Ela até se enxerga com determinados comportamentos, alguns hábitos que ela não gostaria de ter, mas ela está ali tão sobrecarregada do estresse do dia a dia, do acúmulo das suas emoções negativas que ela vivenciou ao longo ali dos últimos anos, que ela acaba se sentindo sufocada. Ela não tem força para entrar em ação, para mudar o comportamento ou até mesmo para buscar uma solução. Às vezes ela nem sabe onde procurar. Exatamente. E esse é o ponto crucial. Às vezes a pessoa quer ser um bom líder, né? Quem não quer ser um bom líder? A pessoa quer, ela até deseja mudar, mas não sabe como. Não sabe como. E como a gente vai fazer isso? Fazer uma escolha. É necessário a gente escolher ser melhor. E aí, o que é escolher ser melhor, né, Luiz Fernando? O que é? Quando a gente, o que passa pela cabeça, às vezes, das pessoas, dos líderes que estão nos escutando, das pessoas que agora estão nos escutando, o que passa pela sua cabeça quando fala escolher ser melhor? E aí vamos atentarmos para algumas questões importantes do que é escolher ser melhor e do que não é. Não é uma fórmula mágica. Às vezes a pessoa, ela percebe que tem que mudar e ela até deseja mudar, mas ela não sabe como. Ela não sabe por quê. Falta repertório. E não adianta você querer ser melhor achando que uma essência vai brotar em você, que os repertórios, que os comportamentos habilidosos de gerir uma equipe, de ser um líder, vão surgir do nada. Não é uma fórmula mágica. E também não é uma força do pensamento. Não, eu quero ser melhor, eu vou mentalizar isso, vou ficar mentalizando, eu vou ser um bom líder, eu vou gerenciar bem a minha equipe. Não é só isso. Você pode ter todo o conhecimento do que é ser um bom líder, mas às vezes você não tem as habilidades necessárias para atuar nessas situações que você acabou de descrever. E E quando ainda até quero fazer um comentário, né? Aproveitando isso que você mencionou. O que acontece algumas vezes? A empresa ela oferece um treinamento motivacional ali para a sua liderança, seja um treinamento interno, realizado ali pelo pessoal do RH mesmo, ou até mesmo Sim, terceirizando, contratando ali uma consultoria. Aí vai lá, vai um profissional lá, uma equipe, ministra um treinamento motivacional, vai embora, passa ali uma semana, acabou a motivação de mudança da liderança. Por quê? Porque foi simplesmente uma palestra, foi um conteúdo que foi ministrado, mas não teve um acompanhamento.
Então, quando a gente fala num processo de mudança, não é simplesmente ir assistir um determinado conteúdo e a mágica vai acontecer, não é verdade? Tem um processo, Exato, leva um exato. tempo. Só que o que acontece? O que é decisivo é eu escolher entrar nesse processo, eu escolho ser melhor, eu vou entrar Ex nesse programa, eu vou seguir essa metodologia, eu vou ir no passo a passo, eu vou seguir a minha jornada, e seria interessante o que? Um acompanhamento, eu preciso ter ali uhum. alguém me dando um apoio, me dando um suporte, para que quando eu estiver nessa jornada e eu me sentir desmotivado, porque a desmotivação vai aparecer ao longo dessa jornada, ter ali uma pessoa para pegar, segurar na minha mão e falar: não, vamos que está dando certo, dê o próximo passo. Perfeitamente, Luiz, você trouxe uma realidade e que eu sempre gosto de questionar. Às vezes a gente faz uns treinamentos que traz umas palestras motivacionais. As palestras motivacionais, elas apenas trazem uma sensação de alegria e euforia que são temporárias. Elas trazem informações, mas elas não mostram como mudar. E se eu não tenho habilidade para regular as emoções, a palestra emocional não vai te ensinar. Eu vou agredir o meu colaborador, o meu colega de equipe. Eu vou bater nele, como aconteceu. Então, eu posso chegar agora aqui para você e falar assim, Luiz Fernando, se você acordar às 6 horas da manhã e caminhar todos os dias e correr, você vai ficar mais inteligente. Eu dei essa informação. Você precisa, Luiz Fernando, acordar todos os dias às 6 horas da manhã e fazer uma corrida de pelo menos aí 200 metros todos os dias, mas tem que ser 6 horas da manhã e você vai ficar mais inteligente. Porque quando você corre pela manhã, as áreas neuroquímicas do seu cérebro vão estar muito mais preparadas e a corrida ela estimula o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo raciocínio, aumenta isso e você vai ficar mais inteligente. Entendeu? Poxa, legal. Você vai até sair motivado, mas você não vai acordar às 6 horas da manhã e correr todos os dias 200 metros. Porque você tem a informação. E você sabe que isso vai te deixar inteligente, mas você não vai fazer. Por quê? Falta habilidade. Vai vir a desmotivação, vai vir um cansaço, vai vir uma série de outras questões. Então, não é só você ter a informação. Por isso que eu falei, ação e treino. Isso é escolher ser melhor. Ação. A ação precede a motivação. Treino, eu preciso treinar, tá? Eu sei que fica mais inteligente. Mas como eu faço para acordar às 6 da manhã? Eu só consigo acordar às 10 da manhã. Meu sono é até às 10, até às 11. Como eu faço? Eu tenho isso do trabalho. Como eu faço? Treino. Precisa Aquele ter hábito, habilidade. né, que já está ali intrínseco em nós, né, Exato. aquele nosso jeito de ser, como que eu me desprendo desses hábitos? Perfeitamente. Por isso é que, ó, escolher ser melhor não é fórmula mágica, não é força do pensamento positivo, não é comodismo, não é só você ter as informações necessárias. É importante, mas é ação. A gente mudar as nossas ações. Gente, dói. Dói mudar as nossas ações, porque a gente tende a fazer aquilo que nós já estamos familiarizados. Então, por isso que requer treino, treino constante. E um Pra querer gente. muito poderoso, né, diga-se de passagem. Você Sim, tem que sim. querer forçar esse novo hábito, né, forçar essa nova habilidade. Por isso que é o comprometimento. É mais importante do que a motivação, do que a força de qualquer coisa. Eu estou comprometido, independente se o cenário está ideal ou não. Ah, eu não consigo ir à academia todos os dias, mas eu vou uma vez na semana. O ideal era ir talvez todos os dias, mas eu vou uma vez na semana. E eu tenho um comprometimento com isso, de pelo menos inserir uma prática de exercício físico. É melhor você fazer do que não fazer.
E, e esse todo exemplo aqui, porque quando a gente está liderando uma equipe, a gente tem que ter esse comprometimento com o desenvolvimento das nossas habilidades. Então, vou me comprometer, eu vou treinar. E como a gente desenvolve? Quais são essas habilidades, Luiz Fernando? Quais são essas habilidades, os 5 As da liderança de sucesso que todo líder precisa ter para ter uma liderança de sucesso? E aqui está. Aqui está as 5 habilidades para você ser melhor. Não é, gente, fórmula mágica. Isso aqui é ação, treino, comprometimento. Gente, ninguém nasce com uma essência para ser líder. Líder não é uma capacidade inata. Por mais que existam pessoas que tenham uma habilidade muito grande na liderança, mas o que faz uma pessoa, às vezes, ser um bom líder foi o histórico dela, e às vezes o histórico daquela pessoa desenvolveu essas habilidades aqui. E eu Ela posso não fazer um consegue. comentário também? Pode, com É, certeza. antes de qualquer coisa, o seu slide, não sei se você mudou aí, mas continua no primeiro slide, tá? Uhum. Aqui para mim aqui não mudou. O que que acontece? Hoje, dentro do ambiente organizacional, nós temos ali várias gerações diferentes trabalhando no mesmo cenário, entendeu? E hoje, vamos imaginar aí que nós temos líderes que que vem aí da geração baby boomers, né, uma geração mais antiga, que foram crescendo profissionalmente em suas carreiras, em um estilo, vivenciando em sua vida um estilo de liderança que talvez naquela época fosse um pouco mais autocrática, fosse um pouco mais agressiva, você entende? As metodologias utilizadas na década de 80 e talvez até mesmo na década de 90 eram metodologias que entregaram muito resultados, porém com aquelas pessoas, entende? Com aquelas pessoas daquele tempo. Aí, com a entrada da geração Y, da geração Z no mercado de trabalho, elas acabam também tendo dificuldade de estar engajando essas pessoas dentro ali do ambiente. Aí o que, que acontece? Muitas vezes a falta de conexão entre o líder e seus liderados acaba gerando conflitos e rotatividade. Puxa, mas eu não entendo por que, que aqui na empresa está tendo tanta rotatividade. Por que está tendo tão alto o índice de absenteísmo, entende? Então, tudo isso por quê? Porque, às vezes, o histórico de vida da liderança atual pode fazer com que essas pessoas não consigam exercer uma boa liderança dentro ali das suas atribuições diárias, por conta de uma crença que está enraizada ali no subconsciente dessa liderança. Não, eu aprendi que é desse jeito e é desse jeito que eu lidero. Porém, a gente percebe o quê? Que hoje a gente tem uma necessidade de adaptação muito grande da liderança. O líder, ele tem que aprender a desaprender o velho para aprender o novo. Você entendeu? Ou seja, ele tem que ressignificar algumas crenças e alguns hábitos, alguns comportamentos, a forma como ele se comunica, como ele orienta a sua equipe, como ele demonstra ali os seus resultados. Eu entendo que o líder ele deve mostrar resultado, ele deve ser empático, ele deve facilitar a jornada do seu liderado. Exatamente. E isso que você tocou é muito interessante porque as gerações mais antigas, elas têm uma crença sobre o que é ser líder. E às vezes essa crença ela vai sendo propagada para as novas gerações e a gente nem sabe por que a gente pensa e age assim. E aí por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho aqui de desenvolvimento dessas habilidades. Porque para ser um bom líder é uma questão de habilidade, não é questão de essência, não é a questão de dom. Então você imagina se você nasceu num ambiente com essa mentalidade, uma mentalidade às vezes que não reflete uma sensibilidade,
em relação às relações humanas. Então, realmente, essa liderança, ela vai ser uma liderança que vai refletir uma série de problemas. E aí, por isso que a gente precisa desenvolver na nossa equipe, na equipe das organizações, essas habilidades aqui para que se tenha uma liderança de sucesso. Então, eu coloquei aqui os 5 A's da liderança de sucesso, que são as 5 habilidades primordiais. E por que são habilidades, não são competências, não são capacidades? Porque a gente não nasce com isso. A boa notícia, Luiz Fernando, é que a gente se transforma, nós nos modificamos. Então, se você hoje é um líder que tem uma série de dificuldades, você pode ser melhor, sim. Você pode, por isso que eu botei, você pode escolher ser melhor, porque você não nasce sendo melhor. Isso não é inato. Você aprende essas habilidades e você vai chegando a um nível de excelência. Então, aqui eu coloquei 5 habilidades que nós precisamos desenvolver na liderança para atingir bons resultados. Então, nós temos aqui o autoconhecimento, que eu coloquei como a primeira, que é justamente a gente saber identificar os nossos pontos fortes, as nossas qualidades, as nossas virtudes e como usá-las elas ao nosso favor para o bom desenvolvimento ali da nossa equipe para gerar resultados ali no ambiente de trabalho. E também identificar as nossas fraquezas, os nossos déficits, identificar aqui os nossos pontos negativos, coisas que precisam ser moldadas, que muitas das vezes estão interferindo diretamente no processo de trabalho. E aqui também inclui o autoconhecimento dessas crenças limitantes. Sim. Muitas vezes a gente E é assim também, né, Henriette? Se eu não me conheço, como eu vou melhorar? Se eu não conheço quais são os pontos fortes que eu tenho, como que eu vou usá-los quando eu preciso, em determinado momento? Então, o autoconhecimento, ele é o pilar principal, eu diria, para a gente desenvolver as nossas competências e as nossas habilidades. E quando a gente fala do autoconhecimento, tem o autoconhecimento pessoal e tem o autoconhecimento organizacional, ou seja, a empresa conhecer as pessoas que estão compondo a sua equipe. perfeito. Entender o que eu preciso melhorar no meu quadro de colaboradores, quais são as forças que nós temos dentro da empresa para enfrentar os desafios do dia a dia. E um grande problema é que a falta do autoconhecimento pode ter um impacto negativo tão grande que, se eu não estou ali trabalhando no desenvolvimento dos meus colaboradores, quando surgir um desafio maior, eu não vou conseguir enfrentar esse desafio. Aí o que acontece? A empresa pode quebrar. Se a concorrência, se tiver um nível de autoconhecimento mais elevado e estiver trabalhando isso lá, o concorrente vai e a outra empresa fica. Perfeitamente, Luiz Fernando. Isso aí que você tocou é muito crucial, porque o autoconhecimento é justamente a habilidade da gente conseguir se descrever. E a empresa, ela tem que ter essa habilidade de conseguir descrever como que é o ambiente organizacional dela, como é que é esse corpo de funcionários. E às vezes existe aquele autoconhecimento que é visível para o público, mas que é oculto para aqueles que estão administrando. Quem está na liderança, às vezes, não está enxergando, mas quem está de fora está. Então, existe esse eu cego, que às vezes a empresa não está enxergando. E eu já vi muito isso nas empresas. Às vezes o funcionário fala assim, ó, essa empresa tem uma péssima comunicação. Tem uma péssima comunicação. Então, a empresa tem a péssima comunicação e ela não percebe isso. Então, o autoconhecimento, ele é uma habilidade em que a gente vai começar a aprender a descrever tanto os pontos fortes da liderança da empresa, os pontos fortes da empresa e os pontos fracos. Como a gente vai mudar se a gente não sabe nem descrever aquilo que precisamos mudar? É o ponto de partida. É o ponto de partida. Depois, a segunda seria a autoestima. A autoestima
interfere muito nos resultados da empresa. Um líder com uma baixa autoeficácia, uma percepção desvalorizada de si mesmo, isso vai interferir negativamente na empresa. O que que eu E é, entendo? Eu entendo que, assim, quanto maior é a nossa autoestima, a nossa autoconfiança também sim, aumenta. Se eu tenho um alto nível de autoconfiança, quando surge um desafio, eu vou para cima. Eu vou para cima porque eu me sinto capacitado para exato. enfrentar aquele desafio e entregar resultado. E aí o que acontece? Quando eu enfrento o desafio, eu entrego o resultado, eu me sinto assim poderoso. Eu chego assim, eu sou fera, cara. Eu consigo. Pode mandar mais um que eu estou pronto. Agora, se a minha autoestima está baixa, a hora que surge um desafio na minha vida, eu já começo, nossa, mas será que eu vou conseguir? Meu Deus do céu. Aí eu já começo a me sabotar, você entende? Aí já começo a entrar naquele processo de autossabotagem. Aí o meu colega do lado começa a ver eu ali, a me ver ali, puxa, rapaz, olha esse desafio aqui, não sei, aqui, acho que vai ter que mandar a gente embora agora, vai ter corte de colaborador. Aí já começa a rádio peão ali, estão falando que vai demitir, que vai ter corte. Aí o pessoal já começa a ficar preocupado. Aí aquela preocupação gera ansiedade, entendeu? A produtividade cai, já começa a surgir burburinhos pelo corredor da empresa. Isso aí que você tocou é outra coisa muito importante também, porque a autoestima está ligada diretamente com a autoeficácia. O que que é a autoeficácia? É a minha capacidade de gerar resultado. É isso. Então, vamos supor que chegam para mim e digam assim, Henriette, eu quero que você dê uma palestra na empresa. É uma palestra sobre absenteísmo. Quero que você vá lá e me contrate o serviço. Se eu tenho autoestima, eu vou lá e aceito o desafio de dar a palestra, porque eu sei que eu gero resultados, que eu já dei outras palestras e que geraram resultados positivos para aquela empresa, as empresas gostaram, me deram bons feedback, contrataram outros tipos de serviço. Eu sei da minha entrega de resultados. Então, eu tenho autoconfiança e eu tenho autoestima, porque eu sei que eu consigo produzir algo que gere consequências que são boas e eu consigo fazer bem o meu trabalho. Agora, se fizesse Henriette, vem dar uma palestra. Fico nervosa, fico com medo. Ai, o que que vai acontecer? Meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí eu ligo para a empresa, digo que estou com dor de barriga, que não vou poder, vou colocar na outra pessoa. Isso tem duas coisas a ser. E isso às vezes pode estar acontecendo na liderança e no treinamento a gente consegue resolver esse problema trabalhando a autoestima. Possa ser que eu tenha a competência, eu tenho competência, eu gero resultado, mas a minha crença é limitante. E aqui no trabalho de autoestima envolve identificar essas crenças limitantes, ou possa ser que eu esteja subdesenvolvida mesmo, que eu não entrego o resultado, que eu não tenho habilidade e que eu não sei falar sobre absenteísmo, eu nunca falei na minha vida. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente precisa desenvolver. Então, a autoestima é um trabalho onde a gente vai identificar essas crenças limitantes. Se elas estão equivocadas, a gente vai corrigir. E se de fato essas crenças estão certas porque eu estou subdesenvolvida, nós vamos melhorar essa habilidade. Então, às vezes, pode ter líderes ali assumindo papéis que estejam subdesenvolvidos para a comunicação. E ele se sente inseguro de ter que dar um feedback para um cliente. Ou então ele não sabe, ele agride mesmo. E aqui ele está subdesenvolvido. Precisa treinar. Às vezes precisa treinar autocontrole. E a autoestima dele está baixa por causa disso, que ele não consegue fazer a equipe dele alcançar as metas, os objetivos, porque ele não consegue ser organizado. Ele é E diga-se, desorganizado. desculpe de eu te cortar. E diga-se de passagem assim, olha, como que às vezes está relacionado também ao autoconhecimento. Tem Uhum. cada pessoa, independente do cargo que ela ocupa dentro da organização, ela tem o seu perfil comportamental, ela tem ali o seu jeito de ser, suas características.
E algumas vezes nós temos no cargo de liderança pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais introvertidas, pessoas que têm a dificuldade de se comunicar, mas ela tem as competências técnicas exigidas pelo aquele cargo, está lá na descrição de cargos. Porém, algumas empresas elas não fazem gestão por competência, por exemplo, ou seja, não, elas na descrição de cargos ela tem ali as competências técnicas, mas falta ali as competências comportamentais. E quando a gente pensa na questão das competências comportamentais, entra também a questão do autoconhecimento dos gestores sobre as competências comportamentais dos seus liderados e principalmente do RH, porque nós temos ali gestores de marketing, gestores de produção, gestores de qualidade, gestores do comercial, enfim, de determinados setores diferentes da empresa. Mas o RH, ele tem que estar ali num posicionamento onde ele trabalha o autoconhecimento da sua equipe para entender aonde que todo esse povo aí tem as suas fraquezas. Conhecer quem tem um alto nível de autoestima, quem está com baixo nível de autoestima, e entender o impacto que esse alto ou baixo nível de autoestima está tendo na organização, naquele cenário que a organização está vivendo. E aí propor soluções para ajudar a desenvolver a autoestima e também automaticamente impactar na questão do autocontrole. Puxa, olha, vamos fazer aqui um diagnóstico organizacional para entender como que os liderados estão interpretando os seus líderes. Como que está sendo a comunicação? Ah, meu líder, ele fala muito baixo. Outro dia eu li um feedback assim, olha, a pergunta era assim, o que te deixa bravo? O que te deixa com raiva? A pessoa colocou lá, meu líder fala muito baixo. Ou seja, talvez a pessoa ela está com a autoestima baixa, além tem a questão do perfil dela. A pessoa pode ser muito introvertida, muito fechada, então quando ela tem que conversar com outras pessoas, mas ela não tem ela não tem essa competência desenvolvida, então ela vai conversar com essa pessoa, aquela timidez, ela fala baixo, ela não olha nos olhos da pessoa, ela fala olhando para baixo. E quando você não olha no olho da pessoa para conversar com ela, às vezes, vamos pensar assim no sentido do líder, tá? Quando o líder não olha para o seu liderado quando ele está se comunicando, o liderado pode ter a impressão a interpretação de que aquele líder se acha egocêntrico, ou seja, não, essa pessoa nem olha para o meu rosto porque ele se vê acima de mim. Você entende? Uhum. Por que ele fala comigo sem olhar para mim? Será que ele não gosta de mim? Será que ele não vai com a minha cara? Você entende? O Uhum. impacto negativo que a comunicação visual, somente visual, pode ter. Aí, Ex- automaticamente, esse que está na posição do liderado, ele acaba ficando com a autoestima dele baixa também. Porque, puxa vida, eu não estou sendo relevante aqui, olha como que me tratam. E o líder, ele é a identidade da empresa, o liderado. Quando o liderado, a gente pergunta para ele sobre a empresa, a primeira mensagem que vem na mente dele é meu líder. Exatamente, exatamente. E isso é interessante você falar, porque existe um trabalho de blindagem da autoestima em relação ao próprio líder, né? Porque às vezes acontecem situações em que o líder vai agir, e aí alguns comentários, às vezes, podem afetar a autoestima, e a gente precisa fazer esse trabalho de suspender a autoestima dos feedbacks. O fato das vezes eu estar recebendo feedback que não seja agradável não significa que isso compromete toda a minha pessoa. Então, a gente tem que ensinar isso, por isso que é uma habilidade, o, o líder suspender a autoestima dele da crítica. Você suspende e escuta a crítica, né? Isso aqui é treinado, tudo isso aqui é treinado. Outra habilidade importante aqui é o autocontrole. O líder que não sabe organizar, manejar o seu tempo para atingir as metas e os objetivos, a sua equipe fica desorganizada.
perde-se os prazos, as coisas são entregues fora da hora, e aqui você começa a ver de fato a empresa tendo uma decadência. Então, autocontrole é uma habilidade. A gente conseguir manejar o ambiente, utilizar o tempo ao nosso favor para atingir as metas e os objetivos. Outra habilidade que tem que ser desenvolvida para você ser esse líder melhor é a assertividade, que é uma habilidade comunicativa. E a liderança ela se sustenta muitas das vezes na comunicação. É dar feedback, é demissão, é muitas vezes corrigir um colaborador, é muitas das vezes ensinar o colaborador, pedir para que ele faça alguma coisa. E como é que está essa comunicação? Tem muitos que têm uma comunicação agressiva, muitos que têm uma comunicação passiva. E esses tipos de comunicações acabam afetando os resultados da empresa. Aquele que tem uma comunicação agressiva vai causar sentimentos e efeitos colaterais no colaborador de raiva. Não vai querer trabalhar, vai se sentir humilhado. E aquele que é passivo, o colaborador vai ver que esse líder, ele é frágil. E aí ele Não vai tem fazer as coisas com... autoridade. Exatamente, não tem autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade é você se colocar naquela posição em que, de fato, você sabe governar, sabe liderar. Autoritarismo, não, ninguém. Eu sou imbatível. Eu sou imbatível, minhas ideias são certas. Mas a gente precisa ter firmeza. E às vezes tem líderes que não têm essa firmeza. E aí a sua equipe fica meio que desorganizada, fazendo tudo o que quer, e eles não sabem como organizar isso, tem uma comunicação muito passiva, e às vezes ele acaba assumindo coisas para fazer que não era da sua competência. E perde o controle. Perde o controle, exatamente. Aí o que que acontece nessa questão da comunicação? A comunicação ela precisa ser clara para todas as partes, você entende? E é assim, é o que eu comunico, para quem eu comunico, como eu comunico, você entende? Exatamente. Essa falta de clareza, ela pode gerar insegurança, ela pode gerar insatisfação, ela pode ter um impacto no nível de ansiedade, no nível de estresse ocupacional, você entende? O que que acontece? Se nós não desenvolvermos a comunicação nos colaboradores, cada vez mais teremos ruídos na comunicação. E o ruído ele pode gerar aí uma má interpretação da mensagem. Então, o que que acontece? Tem colaborador que ele está lá com um problema no trabalho dele, mas ele não comunica esse problema para o seu líder. E ele tenta resolver sozinho esse problema. E talvez ele não consegue resolver esse problema, porque ele precise de outras ideias das quais ele não conseguiu ter para solucionar o problema. Então, é interessante o quê? Que o líder ele aprenda a criar um ambiente de confiança junto com a sua equipe, onde que as pessoas aprendam a desenvolver a comunicação para ter conversas difíceis, não levando para o seu pessoal críticas que podem surgir nessas conversas difíceis, entende? Para que eles trabalhem em conjunto para solucionar alguns problemas que existem dentro da empresa. Então, a comunicação é um pilar fundamental que deve ser trabalhado nas organizações, tanto do líder para a equipe, quanto da equipe para o líder, e no mesmo nível hierárquico, de colega para colega. Ó, fulano, é o seguinte, ó, eu estou precisando que você me entregue aquele relatório, porque a falta desse relatório está impactando no meu trabalho. Eu não estou conseguindo fechar meu trabalho porque eu dependo do seu relatório, entende? Mas essa mensagem, ela não pode sair de uma forma
agressiva, violenta. Você está entendendo? Ah, meu, é o seguinte, você não me entrega o relatório, toma uma advertência aqui porque você não está entregando o relatório. Exatamente. E assim, o Luiz Fernando, grande parte dos problemas das organizações são a comunicação precária, tanto por parte dos líderes, porque às vezes a gente tem líderes com uma postura um pouco, muito coercitiva, as pessoas não se sentem à vontade de falar de forma mais clara, e aí tem que ir usando de comunicações de mandos disfarçados, né? Isso Uhum. aqui, no nosso treinamento, a gente aprofunda demais o tal dos mandos disfarçados, ou seja, na verdade, é disfarçado porque eu descrevo as coisas, mas não é uma descrição. Na verdade, é um pedido. Ah, eu estou tão cansada, estou tão sobrecarregada, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Na verdade, isso não é uma descrição, isso é um mando. Olha, eu acho que eu não vou poder fazer esse relatório hoje, porque eu estou cansada, eu estou sobrecarregada. Então, a pessoa não sabe transformar isso num pedido direto. Olha, eu vou ser sincera com você, não sei se hoje eu vou conseguir entregar o relatório, porque eu estou bem cansada, estou sobrecarregada, eu consigo te entregar amanhã. Você vê a diferença, entendeu? A pessoa pode não conseguir hoje, mas ela se comprometeu em entregar num outro dia. Talvez esse relatório vá sair com mais qualidade, porque aí ela vai estar descansada, ela vai conseguir colocar as informações com mais qualidade no relatório, e eu tenho certeza que a outra pessoa bom, irá compreender também. Você entendeu? Agora, o Ex- problema está na falta do relatório, né? Eu estou Exato. cansado, eu não vou fazer hoje, mas quando der eu faço. Aí a pessoa nunca faz. Você está entendendo? Exatamente. Grande parte a gente resolve na comunicação. Uma vez eu vi um gerente de uma loja varejista, e aí ele estava com o colaborador dele. Aí ele estava do lado e falou assim: ó, entrou o cliente. Ó, ele está olhando a televisão. E aí o colaborador continuou a mexer no celular. Aí ele falou assim: ó, ele está querendo o produto. Aí ele falou assim: é para eu ir lá? Ele, você não entendeu? Aí ele foi. Gente, isso não é. A gente tem que transformar mando disfarçado em mando puro, é uma comunicação. Então tá um mando disfarçado, eu estou descrevendo, ó, entrou o cliente, ó, ele tá vendo a televisão, eu acho que ele quer comprar. Você não foi direto, tá, tá um mando disfarçado. Você está descrevendo a situação, mas não pediu. Ô, João, acabou de entrar um cliente, ele está interessado na televisão. Chega até ele e apresenta o produto lá, vê se ele está com interesse de comprar. Vai lá, vai até lá ele. Olha, diferença, Clareza. Vou te dar um clareza. exemplo também. Eu ouvi esse exemplo ontem. Então, o meu professor trabalhava em uma fábrica de automóveis japonesa, e nessa fábrica de automóveis japonesa, né, como nós sabemos, japoneses têm o seu método, entende? Sim, Eles são pontuais, né? Então, teve um colaborador que ele entrou novato, né, nessa empresa, ele vinha de uma outra empresa onde ele tinha um hábito. Então, o horário do almoço dele é meio-dia. Quando dava 5 para meio-dia, esse colaborador saía do ponto de trabalho dele, ia no banheiro, lavava a mão, lavava o rosto, penteava o cabelo, ia para o refeitório, almoçava, terminava o almoço, tal, voltava para o expediente. Tá tudo certo. Lá na empresa que ele estava. Na empresa japonesa, ele fez a mesma coisa. Ele passou, né, pela integração, tal, começou a trabalhar. No sim. primeiro dia de trabalho, ele, 5 para meio-dia, parou, foi no banheiro, lavou a mão, o rosto, penteou o cabelo, tal, foi almoçar. Quando ele voltou para o almoço, o líder dele chamou ele: Ô, fulano, por favor, por que 5 para meio-dia você parou, foi lá, tal, para o almoço? Em 5 minutos, nós produzimos 2 carros. Uhum, Está entendendo? Falta de sim, comunicação. Por que que na Paulo. integração
Não comunicaram para ele, olha, aqui, eu não sei se você sabe, mas aqui nós temos uma norma. Todo colaborador tem que trabalhar até o meio-dia. Quando der meio-dia, você está liberado para o seu intervalo. Sim, Entende? Não é uma coisa assim, se a gente for dizer, olhar 5 minutos, não é grave. Para nós, na nossa cultura, no nosso jeito de ser, não tem problema. Mas para aquela empresa que tem a cultura dela, que é diferente da nossa, da que nós estamos habituados, tem problema. Mas quem está errado é o colaborador? Não. Quem está errado foi quem fez a integração da pessoa que não foi claro na comunicação. Ah, mas é óbvio que o horário de almoço é do meio-dia a uma. É óbvio para você, que está aqui dentro. Mas para quem está ex- errado não é óbvio. e exatamente. E aí, o que que a gente percebe é que falta para a empresa essa comunicação assertiva e autoconhecimento dos critérios que são importantes para essa empresa. Não, a nossa empresa é importante que o colaborador ele esteja ali íntegro até o meio-dia. Talvez aqui e ter que ter um autoconhecimento dessa cultura brasileira para conseguir comunicar tudo isso. Então, você vê como a falta de comunicação acaba gerando uma série de conflitos. E por último aqui é a autorregulação emocional. Essa daqui é primordial. O líder, líderes, colaboradores, as empresas que não investem em competência para que as pessoas venham a aprender a tolerar o desconforto das emoções, porque sentir raiva é desconfortável, frustração é desconfortável, e essas emoções estão presentes o tempo todo no ambiente de trabalho. Se a gente não sabe regular as nossas emoções, nos mantermos serenos e tranquilos diante de situações adversas, a gente vê aqui colaborador batendo em colaborador, líder batendo em outro líder, líder fazendo piadinha sarcástica, humilhando, subestimando, botando o dedo na cara, gritando. Então, isso é muito comum, porque falta regulação emocional. Ah, o colaborador fez errado. O colaborador fez errado, ele experimenta uma raiva, ele, ao invés de regular aquela raiva, esperar passar para depois se comunicar, ele vai falar sobre o efeito da raiva. Vai mandar para aquele lugar, vai gritar, vai botar o dedo, e é que se torna um grande problema até jurídico para a empresa. Então, a gente precisa, o Luiz Fernando, de todas essas habilidades. Então, os líderes que desenvolvem essas habilidades, eles são líderes melhores. Escolher ser melhor, é escolher treinar essas habilidades para ter aí uma liderança de competência. E assim, Luiz Fernando, a gente oferece esse treinamento para as empresas. A gente capacita a liderança das empresas a ter uma gestão de mais qualidade, uma gestão melhor, que de fato traga resultados para a empresa, mas também resultado para os colaboradores, para as pessoas que estão ali. E Então, é se assim, alguém. Uhum. pode falar. Desculpa. Não, se alguém tiver interesse de investir, né, nessas competências na liderança da sua empresa, eu e Luiz Fernando estamos aqui. À disposição. Ai, E é assim, né? Algumas pessoas, elas pensam assim em estar potencializando as suas carreiras e vão lá, vão fazendo formações, o que não é sim, errado, você entende? Não é errado. Mas nós temos que nos atentar também em desenvolver as nossas soft skills também, para que a gente consiga desenvolver essas competências comportamentais para ter uma melhor qualidade de vida, primeiramente, porque não é só o que eu vou entregar para a empresa, mas assim, como que eu vou passar a viver melhor a minha própria vida com o desenvolvimento dessas competências. exatamente. Gerindo melhor as minhas próprias emoções. Porque algumas das vezes o que acontece o problema não está lá na empresa, você entende? O problema está em mim, tá na minha vida pessoal. Então, pode ser que o colaborador seja líder, ou seja liderado, ou seja até mesmo o diretor da empresa,
ele pode estar com problema no casamento dele, ele pode estar com problema com o filho, com os filhos dele, ele pode estar com problemas financeiros, você entende? Ele pode estar com problema de saúde. E o que acontece? Tudo começa em nossa mente. Você entende? Puxa vida, eu estou com 3 milhões para cobrir essa semana, eu não sei de onde tirar dinheiro. Entende? Aí está lá o diretor financeiro, lá onde eu vou tirar dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Isso é outra coisa que eu ouvi recentemente, entendeu? Numa reunião aí de alguém aí. Puxa, a gente está precisando levantar 3 milhões para cobrir as despesas, né? Aí uma pessoa que não tem nada a ver com o financeiro, aí o diretor foi lá, pediu ajuda para uma pessoa que não tem nada a ver com o financeiro, a pessoa foi lá, começou a levantar, olha, aqui tem 2,5 milhões para faturar. Aí o diretor pegou essa informação e perguntou para o rapaz do financeiro, viu, mas você não viu que a gente tinha isso para faturar? Eu não vi. Mas por que será que ele não viu? Talvez ele está tão tenso, está tão sobrecarregado ali com as preocupações, tanto do âmbito profissional como do pessoal que nós não sabemos da vida dele, que ele não conseguiu enxergar aquilo nas planilhas dele. Você entende? O dinheiro estava ali, no caixa, só precisando ser faturado. Você está entendendo? Mas, às vezes, Ex- a nossa mente, ela nos sabota. Por quê? Por conta de muito estresse, de muita pressão, de muita sobrecarga. A gente começa a ter ali lapsos de memória e acabamos ali, muitas das vezes, não conseguimos focar, entender, analisar o nosso trabalho com coerência. Então, eu acredito que esse nosso treinamento ele pode ajudar tanto as pessoas como também as empresas. E aí, automaticamente, a empresa, além de ter bom resultado, está ali valorizando o seu capital humano, está ali criando uma experiência positiva para o colaborador, está trabalhando o seu employer experience também, você entende? Então, desenvolver as habilidades comportamentais das pessoas, além de ser uma maneira de fazer uma gestão mais humanizada, também é uma maneira de estar ali potencializando os resultados das empresas. E se você que estiver assistindo esse vídeo aí for gestor de RH, for o diretor de uma organização, ou você é um líder de uma equipe, um empreendedor, independente do porte da sua organização, você quiser aí conhecer um pouco melhor o nosso método, levar aí para a sua empresa esses benefícios, estamos à disposição para apresentar para você esse nosso produto. com certeza. E promover um treinamento para que a liderança das empresas de vocês seja uma liderança melhor. É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui então, gente. E no próximo vídeo, na próxima aula, a gente se encontra novamente. Com certeza. Até mais, pessoal. Até. Muito obrigado aí pela participação de todos.